Sobre as tesouras vão ser posicionadas terças, que são esses objetos aqui que eu já deixei selecionado, tá? Eles estão agrupados. Então, eu seleciono um, já seleciono todos, eles já estão no seu devido vegetal. Percebam que as terças elas vão estar bem coordenadas com a tesoura, porque as terças vão ficar apoiadas bem onde tem esse elemento vertical, que pode ser chamado de montante ou pendural. Então, se eu tivesse posicionado a terça aqui, a tendência seria deste elemento aqui ficar deformado. Aqui não, aqui nós temos um apoio imediatamente abaixo, então a distribuição das cargas vai acontecer de uma maneira muito mais eficiente, tá? Aqui no pavimento da cobertura, que seria o lugar ideal para a gente inserir essas terças, para modelar elas. Então, elas estão aqui, né? O meu conjunto de terças. O método que eu usei foi por objeto. Vim aqui, duplo clique na ferramenta objeto, procurei o objeto terça, selecionei, que é essa daqui, e depois fui configurando. Então, nessa aba aqui de posicionamento, nós podemos definir se a gente quer que a terça apareça horizontalmente, como nesse exemplo, ou verticalmente, aí seria 90 graus, tá? Aí você escolhe o ângulo que você quer que ela apareça. Aqui nas definições, nós vamos ter o comprimento total dessa terça, ou seja, essa distância aqui, tá? De início e fim. O ângulo, nós podemos colocar o ângulo de inclinação do telhado, da cobertura. Só que se você colocar esse ângulo, aqui você vai ter que tomar um certo cuidado, tá? Aí nós vamos inverter o que o ArchiCAD esperaria que a gente fizesse. Em vez de nós colocarmos a altura aqui e a largura aqui dessa peça, que é a seção transversal da terça, nós vamos colocar a altura aqui e a largura aqui. Então é só inverter e vai dar tudo certo. Aí você não vai precisar fazer nenhum cálculo de ângulo. Simplesmente basta você colocar o ângulo de inclinação da cobertura e vai dar tudo certo. Aqui, lembrem de deixar sem eixo para não poluir o desenho. E na planta e corte, seria bastante interessante que vocês colocassem em trama de corte uma trama do material que vocês estão usando, aqui no meu caso é madeira. Porque o ideal seria que todos os objetos que estão cortados, que eles tenham a trama do material correspondente. E que então todos os objetos que são de madeira e que é a mesma madeira, que eles tenham a mesma trama, isso vai facilitar muito a leitura do desenho, tá? Então, vou dar OK. Depois, a parte de canetas a gente vai vendo mais adiante. Verifico se eu estou no vegetal correto. E aí, para desenhar, basta você, com um clique, você cria a terça e depois você vai movimentar ela e posicionar, né? Então, por exemplo, suponhamos que eu tivesse um aqui no meio, intermediário. Aqui é só para ilustrar, porque eu já tinha feito, né? Então, vamos ver como é que isso ficou em corte. Então, ela parou aqui embaixo, seria só uma questão de eu posicionar ela, né? No caso, eu teria uma terça aqui. Aqui eu só vou botar só para ilustração. Como eu falei, não teria uma terça aqui bem no meio, né? E lembrando, então, que como isso aqui é uma situação simétrica, vocês não precisam colocar um por um, né? Vocês colocam de um lado a sequência, façam um, copiem os que estiverem faltando, e depois para o outro lado basta espelhar. Então, por exemplo, eu vou espelhar essa peça só para ilustrar como é que é o procedimento. Seleciono ela, clico num ponto quente, escolho espelhar. Isso eu posso fazer com várias selecionadas ao mesmo tempo, né? Espelhar. Antes de espelhar, clico em Ctrl, e aí vai aparecer esse mais, que significa que é um espelhamento com cópia. E aí eu vou selecionar o eixo. É só clicar num ponto bem no eixo de simetria, no caso aqui. E aí ele vai copiar, então, para o outro lado. Então, isso eu poderia ter feito com todas, né, as terças.